Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Oh, beleza, graças a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje iremos estudar história, né? Já os conteúdos de setembro, né? Os conteúdos bimestrais, tá bom? Fiquem atentos, mas antes, vamos falar com Deus. Fechem os olhos, né? Façam silêncio, fiquem atentos, né, com o Senhor Jesus, tá bom? Feche os olhos. Pai querido e amado, nós te agradecemos por mais essa manhã, estamos aqui juntos, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor quer nos ajudar. Abençoa as nossas famílias, Senhor, entra no lar de cada criança. Pai querido e Pai amado, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa-os, guarda-os, livra-os de todo mal. Senhor, eu te peço também pelos professores aqui do Colégio CBPA, toma cada um em tuas mãos. Senhor, eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, né, crianças? Bom, hoje nós iremos falar sobre o período, né, regencial, né, que vai do ano de 1831 até 1840, quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder, né, e seu filho, Dom Pedro de Alcântara, deveria assumir o trono. Certo. Porque ele só tinha 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos de idade não tem conhecimento, né? Então, foram escolhidos regentes. E o que são regentes? Né? Regentes é o que rege, que governa, né, um país ou nação, né? Aí, o que o herdeiro atingisse, até que o herdeiro, né, Dom Pedro de Alcântara, atingisse a maioridade. Essa época da história do nosso país ficou conhecida como período regencial ou regência, né? Começou no ano de 1831, gravidamente, 1831, e terminou no ano de 1840. Agora, criançada, vamos ver as regências. Bom, vamos falar sobre a primeira regência. A primeira regência, era chamado de trina provisória. Começou no ano de 1831 e ela foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral. Foi o brigadeiro Francisco, né? E o brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o Marquês de Campos, né? José Joaquim Carneiro, né, de Campos também. E a regência durou apenas 3 meses, né, do dia 7 de abril até o dia 7 de junho deste mesmo ano. A regência trina permanente começou no ano de 1831 e foi até o ano de 1834. Essa regência, né, regência trina permanente, era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Essa regência foi um dos períodos mais conturbados, né, que teve muito conflito na nossa história. A situação era delicada, porque havia revoltas em muitas províncias, como Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. Em 1834, aconteceu uma das medidas adotadas, foi a transformação da regência trina em una. Agora vamos falar da terceira regência, né? Era regência una de Feijó, né? Padre Feijó. Essa regência era conhecida como regência una de Feijó. Ela foi composta no ano de 1835 a 1837, atendendo às medidas previstas no ato adicional. Foram feitas eleições para que um novo governo chegasse ao poder. Nessa época, só podia votar quem tivesse renda, né, dinheiro, mínima de 100 mil réis na época, né, de 1835.
real, era réis, anuais. O padre Diogo Antônio Feijó, ele tornou-se regente com um total de 2.826 votos. Quando ele assumiu o cargo, começou logo as revoltas populares, né, da população, né, nas províncias do Pará, né, como era conhecida como a revolta da cabanagem, eu já falei um pouquinho sobre ela, né, do Rio Grande do Sul, que era conhecida como revoltas dos Farroupilhas. Mesmo o padre Feijó sendo enérgico, né, aquela pessoa que tinha pulso firme, ele não conseguiu vencer a oposição do governo. Quando faltava 2 anos para terminar o seu mandato, né, ele renunciou ao cargo. Sua regência durou de 1835 até 1837. Aí veio a provisoriamente a regência ficou entregue a Pedro de Araújo e Lima, né, era o senador pernambucano. Foram realizadas e Pedro de Araújo e Lima foi confirmado num cargo que ocupava. A regência de Araújo Lima durou de 1837 até a posse de Dom Pedro II, né, que era o Pedro de Alcântara, né? Em 1840, no seu governo foram fundados o Instituto de História e Geografia Brasileiro, o Colégio Pedro II, né? E no período regencial, várias revoltas, né, aconteceram nas províncias brasileiras. Revolta do período regencial, durante o período das regências, houve várias revoltas, vários conflitos, né, cuja finalidade era dividir o Brasil em várias repúblicas, né? A revolta da Sabinada aconteceu no ano de 1837 até 1838 e o nome dessa revolta, Sabinada, né, deu origem, né, veio a partir do nome do seu líder, que era Francisco Sabino, daí o nome da revolta, né, Sabinada, porque era o nome do líder desse conflito, né, Francisco Sabino. Álvares da Rocha Vieira, né? Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Essa revolta não foi adiante, porque seus membros não conseguiram a adesão do povo e os revoltosos sofreram violência, né? E repressão. Aí veio a cabanagem. A cabanagem, né, aconteceu no ano de 1835 até o ano de 1840. O nome dessa revolta originou-se a partir de como eram convencidos os seus integrantes, né? Era o nome cabanagem, né, veio dos cabanos, né? Eles eram pessoas que moravam ali e viviam em cabanas ao longo das margens dos rios, né? Eles viviam nas cabanas, por isso que veio esse nome cabanagem, tá certo? A revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província, mas logo se transformou num levante das camadas mais pobres da população, indígena, né, mestiços, semi-escravizados, negros escravos e sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte de fazendeiros e autoridades. Em 1840, o Senado resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro II, né, o Dom Pedro de Alcântara, e proclamá-lo imperador aos 14 anos de idade. Ele foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos, né? Até a proclamação da República. Aí veio a Guerra dos Farrapos, né? Ou então Revolução Farroupilha.
aconteceu no ano de 1835 e foi até o ano de 1845. Começou no Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina. Os fazendeiros e produtores de charque estavam descontentes com os excessivos impostos cobrados pelo governo central. Eles queriam separar, né, o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamaram a República Rio-Grandense. Entre os líderes do movimento destacamos, né, o Bento Gonçalves, né, conhecido como Giuseppe Garibaldi. Desculpa aí, porque o nome é complicado, viu? Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, né? Eles eram casados, tinham um romance, né? Depois de vários combates, os rebeldes foram derrotados no ano de 1845 pelas tropas do governo. Já a balaiada, né? Não é por causa de bala não, tá certo? Preste atenção. Já a balaiada aconteceu no ano de 1838 e foi até o ano de 1841. O nome balaiada faz referência ao apelido, né, o apelido de Francisco dos Anjos. Tá certo, criançada? Então, balaiada, porque ele era fabricante e vendedor de balaios. Tio, o que é balaios? Nem sei. Era um cesto de palhas, né? Que ele fazia, né? Confeccionava e saía vendendo. Então, o apelido dele, né? Então, Francisco dos Anjos, ele tinha esse nome, tá certo? Por causa que ele vendia os balaios. Aí veio essa revolta. Esse conflito se deu no Maranhão, com a participação dos artesãos, né? Vaqueiros, lavradores e escravos contra os fazendeiros e as autoridades. A revolta foi dominada no ano de 1841 pelo governo regencial. Agora, criançada, se liga aqui na agenda. Hoje é terça-feira, né, 15 de setembro, nós temos aula de História, período regencial, né, que aconteceu no ano de 1831 até 1840, né, foi um período muito conturbado, cheio de revoltas, tá certo? Vocês vão prestar bem atenção nesse vídeo, vão reler novamente, vão fazer as atividades da página 71 até a 76, também o mesmo conteúdo, atividade de reforço, da metade da página 132 à metade da página 133. A assinatura do seu responsável e um grande cheiro e abraço da tia Lu.